Voltando aqui à nossa parte teórica do curso, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, né, sobre língua, linguagem e discurso. Então, primeiramente, vamos definir aqui o que a gente entende por língua, né? Eu coloco sempre esse diagrama aqui, que mostra como que a gente tem alguns conceitos parecidos que estão contidos um dentro do outro, né? Então, eu coloquei aqui linguagem com L maiúsculo, com L minúsculo, é só para diferenciar mesmo, porque tem muita ambiguidade, muita confusão com esses dois termos. O primeiro seria o mais geral, a linguagem como toda e qualquer forma de comunicação. Por isso que a gente sempre fala aqui da linguagem, por exemplo, linguagem escrita, linguagem falada, linguagem imagética. Você tem a linguagem audiovisual do cinema, a linguagem sonora da música. Tem outros tipos de linguagem que a gente usa, por exemplo, linguagem de programação, a sinalização de trânsito é um tipo de linguagem, mímica é um tipo de linguagem, tudo que serve para a comunicação a gente chama, né, de linguagens. Só que aqui a gente está estudando um tipo de linguagem muito específico, que eu coloquei aqui com a letra minúscula. Vocês vão encontrar aí com o nome de linguagem, de língua, língua humana, mas eu gosto de usar o termo linguagem humana ou faculdade da linguagem. O que seria isso? Uma forma muito particular de comunicação que todos os seres humanos têm e só os seres humanos têm, que ela é um conjunto de signos, né? Um conjunto de signos são os blocos de construção da língua, né? Os morfemas, as palavras, frases, orações. E esses signos, eles têm um conjunto de regras. Então, você tem um conjunto finito de signos e um conjunto finito de regras. Na verdade, um número muito pequeno de signos, um número muito pequeno de regras, que se combinam de acordo com certos padrões para formar um número infinito de sentenças e de significados. E que isso é totalmente construtivo, criativo e se organiza dentro de determinadas convenções sociais que a gente chama de língua. Aí a língua com o L minúsculo seria as línguas particulares, né? O português, inglês, Libras, alemão. Então, dentro desse contexto, desse conceito de faculdade da linguagem, porque todos nós temos a faculdade da linguagem, né? A capacidade de se comunicar usando esse sistema super complexo de comunicação, que é a língua, melhor dizendo, a faculdade da linguagem, e todo mundo tem pelo menos uma língua específica, né, que vai ser dentro dessa capacidade da linguagem, um conjunto específico de signos e de regras. E aí no nosso texto aqui, a autora coloca um monte de conceitos de língua, né, acho até interessante dar uma repassada sobre alguns aqui, que fala sobre o caráter social da língua, o caráter sistêmico da língua, né, são muitas abordagens que a gente pode ter sobre esse fenômeno da língua. E a partir daqui vamos falar de língua em específico, né, como línguas particulares. Então, quais são as características de uma língua? Primeiramente, a gente pode entender a língua como um sistema, né? O sistema é um conceito que vem da matemática e quer dizer um conjunto de funções interdependentes. Então, essas funções vamos entender como regras gramaticais. A língua é um sistema de signos, esses signos formam os morfemas, as frases, as palavras, as sentenças. Só que a maneira como eles se organizam para formar sentenças e essas sentenças terem significado é seguindo um conjunto de regras. E essas regras são interdependentes, né? Elas estão relacionadas entre si. E daí o signo em si ele tem significado, mas ele só forma uma língua quando eles são combinados entre si usando essas regras. Além disso, a língua também é um produto social, né? Porque a língua ela é específica de um grupo social, né? Por exemplo, a língua portuguesa, o português do Brasil, por exemplo, né? Ele se define como a língua dos brasileiros. E ela é tanto um produto das relações sociais, como ela constrói as relações sociais. Nossas relações todas são permeadas pela língua. E dessa forma que a língua se organiza, que a língua organiza as
relações sociais e coesão de grupo, e dessa forma que as línguas também evoluem. Então, a gente pode entender a língua também como um organismo, né? Um organismo natural, que ele tem um ciclo de vida, né? Ele nasce, cresce, morre, né? E que tem uma evolução que é independente da vontade do homem, né? Raramente a gente vê as ações humanas intencionais tendo algum efeito realmente na língua, porque a língua, além de ser esse organismo que está sempre em constante mudança, ele também é um produto social, ela emerge apenas das relações entre as pessoas que vão acontecendo de forma natural. E daí as línguas evoluem, né? A gente tem o português de hoje, ele é muito diferente do português falado há 100 anos atrás, porque está o tempo todo acontecendo mudanças na língua, e essas mudanças vão se perpetuando ou não. Além disso, o português ele é uma continuidade do latim, né? Quando a gente pega o latim clássico 2.000 anos atrás, o português é uma mera continuidade do latim, mas as mudanças são tantas ao longo do tempo e vão se acumulando que o latim para nós é incompreensível, é considerado outra língua. E daí seria o conceito de língua, né? Seria esse conjunto de regras específico que pertence a uma determinada comunidade, que gera relações sociais nas quais essa mesma língua se transforma e evolui. E a faculdade da linguagem seria a capacidade humana de se comunicar por meio da língua, de uma ou mais línguas, né? Então, não confundir essa faculdade de linguagem com o conceito mais geral de linguagem, né? No conceito mais geral, você vai ter qualquer forma de, de comunicação. Então, por exemplo, um semáforo, né? Ele tem as luzinhas lá indicando pare, atenção e siga, né? Cada luzinha com uma cor e com uma determinada posição, né? Acima, no meio e embaixo. E isso é uma forma de comunicação, porque existe esse signo, que é a lâmpada, e existe um significado, e você consegue entender esse significado. Então, é uma forma de linguagem. Só que ela não é uma linguagem produtiva, né? Ela não vai gerar sentenças. E daí, como a gente está falando especificamente de língua, vamos falar mais especificamente agora do conceito de discurso. O discurso é um conceito muito importante para a gente aqui também, a gente vai voltar nisso em outras aulas, e ele é definido como uso da língua, ou linguagem em uso. Se a língua é um sistema de regras, então a maneira como a gente usa a língua no dia a dia, como a gente fala, como a gente entende o que está sendo dito, não é decorrência simplesmente do sistema, né? Porque o sistema é um conjunto de regras, é uma coisa abstrata. Ela é decorrente do uso que a gente faz da língua. Então, conhecer o significado das palavras, conhecer o significado implícito daquilo que está sendo dito, reconhecer os padrões para você identificar certos tipos de discurso, né? Por exemplo, quando a gente fala, né, que tem um discurso feminista, por exemplo, ou um discurso da direita, um discurso jornalístico, um discurso jurídico. Então, são formas particulares de língua que tem a ver com o seu uso, né? Como eu falei, tem formas particulares de língua dependendo da, da identidade da pessoa, né, que seriam os dialetos, e você pode considerar também variedades da língua com relação ao seu uso. Então, é uma maneira particular como as pessoas falam com um determinado objetivo em um determinado contexto. Aí coloquei língua como sinônimo de fala, né? Existem alguns sinônimos, o discurso como sinônimo de fala. Tem alguns sinônimos que a gente usa na linguística, né? Fala, parole, que vem do francês, e desempenho. Isso tudo são sinônimos de discurso, né? Nesse sentido de que o discurso é a língua em uso. Dentro a língua contextualizada, vamos dizer assim. E todo discurso, ele é um discurso situado, né? Ele pertence a um determinado contexto, ele só existe por causa do contexto, né? Ele só pode ser entendido dentro desse mesmo contexto. Ele carrega marcas culturais, ele é considerado uma prática social. Então, quando você vê, pensa assim, que você
entra no Twitter ou no Instagram, e daí tem aquela pessoa ali que é o seu produtor de conteúdo preferido. Ele vai escrever uma mensagem curta e você vai entender o que tá escrito ali. Nem vou tentar trazer exemplos, porque corre o risco de acabar politizando a conversa aqui, mas geralmente aquilo que está escrito você só vai entender porque você está inserido dentro de um determinado contexto. Se você mostrar para uma pessoa que não conhece aquele produtor de conteúdo, não conhece esse contexto em que você está inserido, a pessoa não vai conseguir entender aquilo, né? É o caso do meme, né? Sempre falo de meme, porque o meme ele tem um significado muito particular com apenas uma imagem ou algumas palavras, ou uma imagem e algumas palavras. Você só vai entender o meme por causa de um contexto em que ele está inserido. Ele é reproduzido em determinado contexto, de determinada forma, e você reconhece imediatamente, e quando você aprende um meme novo, você começa a reconhecer ele, né, em diversas ocorrências diferentes. Você consegue entender aquilo. Mas aí, se você mostrar, por exemplo, para uma pessoa que não tem costume com redes sociais, ela não vai entender, porque além de não estar inserido no contexto específico do qual aquele meme está falando, também não vai estar inserido dentro desse discurso de redes sociais, né, que tem padrões próprios reconhecíveis. Então, por isso que a gente diz que o discurso, ele, além de estar inserido no contexto, ele diz respeito a práticas culturais compartilhadas. E daí o discurso também é uma prática social. Na verdade, existe um conceito mais amplo de prática social. O discurso seria a interface, a interseção entre prática social e linguagem. E as práticas sociais são formas particulares da gente se colocar no mundo, são formas da gente ler o mundo e também de se expressar, de existir no mundo, né? Um conceito um pouco mais complexo, a gente pode falar disso em outro momento também, sobre prática social. Mas vamos lembrar que a gente estava comentando sobre práticas sociais na primeira aula, quando eu estava falando que toda comunicação ela tem um objetivo específico e está inserida dentro de um contexto. Então, toda vez que você diz algo ou escreve um texto, você está formulando o entendimento daquele texto com base em referências, né? Referências do contexto, referências da, do conhecimento de mundo do seu leitor. Mas isso só vai funcionar se o seu leitor tiver inserido na prática social, na mesma prática social que você está. Um exemplo disso seria, por exemplo, o texto acadêmico, né? O professor vai passar um texto para você ler, e se você não for daquela área, né, provavelmente você não vai entender muita coisa, né? Você precisa estar acostumado com aquela linguagem, com aquele discurso. Então, à medida que você vai lendo textos, né, vai aprendendo sobre o assunto, porque precisa ter não só reconhecimento, mas também ter conhecimento, né? À medida que você vai praticando, vai lendo textos na mesma área, vai tendo aula sobre isso, vai conversando sobre isso, até no dia a dia você vira o chato que só fala disso. Aí sim você está inserido dentro de uma prática social e aquele texto passa a ser compreensível, né? E você também tem como reproduzir aquele mesmo discurso para criar seus próprios textos que vão ser entendidos pelos seus pares, pelos seus iguais. E daí, dando uma recapitulada nesses conceitos, a gente tem a linguagem mais geral como forma de comunicação, mas a gente não está falando disso aqui, e tem essa linguagem com sentido de faculdade de comunicação humana, né? Linguagem. Dentro da linguagem, a gente tem a língua, né, que é um sistema de signos com um conjunto de regras. E dentro de língua, a gente tem o conceito de idioma, né? Como eu falei, a língua, ela representa a maneira específica, né, de comunicação, né, de linguagem de um povo. A gente tem a língua portuguesa, né, a gente tem a língua dos brasileiros, a gente tem uh, os discursos específicos, né, de cada comunidade,
E daí a gente considera, então, idioma como um sistema de normas coletivas que conferem identidade a um grupo. Aí a autora até coloca assim, coisa de língua portuguesa, idioma brasileiro, né? Que seria o português do Brasil, pode ser chamado também de o idioma brasileiro. E esse idioma, ele tem um caráter oficial, né? Ele é uma forma de identidade nacional, porque ele representa esse grupo dos brasileiros, mas ele também é reconhecido oficialmente pelo Brasil como sendo o nosso idioma. Um dos muitos idiomas brasileiros, né? Mas esse, o oficial e o mais falado, né? E com esse status oficial. Isso seria o idioma. O dialeto, então, seria outros subconjuntos menores desse idioma que não tem esse reconhecimento oficial, essa identidade nacional. Quando a gente fala que existe um dialeto paraibano, por exemplo, existe, de fato, uma série de características do português falado na Paraíba que vai diferenciar de outros dialetos. Mas isso não confere identidade nacional porque a Paraíba não é um estado soberano, né? É um estado dentro do Brasil. Então, aí teria esses dialetos, né? Dialeto paraibano, dialeto sulista, dialeto baiano. E dentro do dialeto a gente tem os falares também, né? Não tem uma classificação muito precisa, né? Do que é língua, idioma, dialeto, falar. Mas, de uma maneira geral, a gente pode pensar que o idioma é uma coisa mais oficial, né? E o falar é uma coisa mais restrita, grupos menores, né? Então, existe um falar de Recife, por exemplo, existe um falar de determinado bairro de Recife, existe um falar da favela, né? Existe um falar da universidade. Isso aí são falares, né? São classificações menores dentro de outros dialetos. E daí a gente vai afunilando e vai restringindo cada vez mais o escopo até chegar no idioleto. Idioleto seria a forma típica de uma pessoa falar. Então, considerando, né, a escolaridade dela, a classe, a região onde ela vive, onde ela cresceu, né, considerando todas as características possíveis que a gente tem de variação linguística, o idioleto seria a forma específica de uma pessoa. Apesar de que a gente não usa as mesmas regras, os mesmos padrões o tempo todo. A gente está o tempo todo variando o nosso próprio idioleto conforme a situação. Como eu falei, tem a questão do uso, tem a questão do contexto, tem a questão do objetivo e tem a questão dos discursos. Então, a unidade mínima de divisão seria o idioleto, mas lembrando que dentro do idioleto também existe variação. E daí a gente está falando muito de variação linguística, é um conceito importante, né, porque a variação ela é uma característica inerente a toda língua, e toda língua tem essa característica de variar. Quantas mais pessoas estiver falando aquela língua, mais vai variar, né? Quando uma língua deixa de ser falada, ela deixa de variar também, né? São as línguas mortas. As línguas mortas não tem pessoas ativamente usando ela no dia a dia para que haja essa variação, porque a variação é um processo natural. E daí a gente tem variações que são divididas, né, geralmente em 4 tipos, são diacrônica, diatópica, diastrática e diafásica, também conhecidos como variação histórica, variação regional ou geográfica, variação social e variação estilística. Então, a variação diacrônica diz respeito à forma da gente identificar formas da língua diferentes que variam de acordo com o tempo. Um exemplo disso seria você ver pessoas muito jovens e pessoas muito velhas, elas vão ter um vocabulário diferente, vai ter um pouco uma pronúncia diferente também, por causa da variação histórica. As pessoas mais velhas, elas servem como um registro, uma evidência assim de como que a língua era no passado, porque elas aprenderam daquele jeito, elas não vão se adaptar completamente, né, à maneira como é falado hoje. Outro exemplo de variação diacrônica seria nos livros. Você pega livros antigos, livros clássicos, tem um português muito diferente ali, né, uma linguagem diferente sendo usada. Essa linguagem é morta, né, ela está escrita num livro, não está sendo falada no dia a dia,
Mas como ela ainda existe, né, ela ainda está conservada naqueles livros, a gente chama isso de variação diacrônica ou variação histórica também. Daí a gente tem a variação diatópica, né, que é o tipo mais conhecido, que é de acordo com a região. Então, cada estado do Brasil a gente tem um dialeto mais característico, só que dentro do mesmo estado, qualquer um deles, né, você vai encontrar muitos dialetos diferentes, e isso é variação diatópica, vai ter diferença de vocabulário, vai ter diferença de pronúncia, e vai ter algumas diferenças gramaticais também. A variação diastrática é um conceito mais amplo, mais complexo, né, diz respeito à variação que ocorre entre grupos de pessoas. Então, vai depender, por exemplo, de classe social, de gênero, de escolaridade e dentre outras coisas, né? Engloba meio que tudo, né? É um cruzamento de todas as formas de variação. Daí tem a variação diafásica, que é a variação de estilo. Isso é importante, principalmente quando a gente está falando de objetivo da linguagem, diz respeito à maneira como a gente vai variar, uma pessoa vai variar a própria linguagem dela de acordo com o contexto e com o objetivo. Então, por exemplo, se você está apresentando um trabalho na faculdade, você está usando um registro muito formal, né? Você usa um registro mais formal, você usa um vocabulário específico daquela área de conhecimento. Bom, basicamente isso. Quando eu falo registro formal, inclui muitas coisas, né? Você, né, de uma maneira respeitosa, usar um português mais próximo daquele que a gente chama de padrão, esse tipo de coisa. Só que se você estiver em casa conversando com a sua família, é diferente. Você vai usar um registro diferente, né? Que é informal, né? Bastante informal, e que você vai usar também gírias, vocabulários, referências culturais que são dominados por aquele grupo, né? Que é a sua família. E daí é evidente que a gente vai variar dependendo da situação. Acho que não precisa falar muito mais do que isso. Daí, então, a gente tem a ideia de registro, né, que diz respeito ao contexto e objetivo da comunicação. E daí, a gente tende a pensar na língua como uma forma padrão e uma forma não padrão. Mas não é bem assim que funciona. A língua padrão, né, que a gente chama de português padrão, ela é uma forma virtual, uma forma hipotética. Hipotética não seria a palavra, seria uma forma artificial, né? Ela não faz parte do sistema da língua, porque ela não tem variação, não tem mudança, não tem evolução. Apesar que ela tem uma evolução lenta, né? Mas ela é uma forma artificial porque ela é uma convenção social criada intencionalmente pelas pessoas, né? Então, quando você escreve um texto formal, você está usando o português padrão, que é aquele que tem na gramática, né? Descrito as regras de ortografia, de gramática, de concordância, de colocação. Esse aí seria o português padrão, só que ela é uma forma artificial, a gente não usa no dia a dia como fala, a gente só usa uma forma formal escrita. A forma não padrão, então, seria o contrário disso, seria um registro muito informal, seria um registro pouco escolarizado, que foge muito das regras da gramática padrão e pertence à oralidade. Dentro, entre o padrão e o não padrão, existe um espectro infinito de registros diferentes que a gente chama de coloquialismo, formas coloquiais. Ou seja, enquanto eu estou aqui apresentando para vocês, fazendo essa apresentação num registro formal, numa linguagem acadêmica, eu estou usando um registro coloquial específico, que é a norma culta. Então, não confundir norma padrão com norma culta. A norma padrão é escrita e é artificial. A norma culta, ela é falada, ela é natural, mas ela tem muita influência da norma padrão também. Então, ela tenta se aproximar da norma padrão, apesar de ser uma forma falada e, em certa medida, é um pouco viva também, né? Qual que é o termo que eu usei? Natural. De certa forma, ela ainda é natural, mas ela parece muito com a forma padrão.
Então, quando a gente está falando de, por exemplo, a norma culta, né, um discurso culto com um vocabulário rico, né, com uma gramática complexa, e a gente compara isso com uma fala, por exemplo, uma fala rural, né, que vai ser mais distante da norma padrão e é uma forma carregada de estigma também. A gente está falando de duas formas de coloquialismo, duas formas convencionais e recorrentes das pessoas se comunicarem no dia a dia. Óbvio que cada um deles pertence a um grupo diferente, mas são formas coloquiais. E daí a gente tem também a questão da variação, né? Grande incógnita, uma grande questão dos alunos, por que isso dá variação, né? Se a gente não vai, né, dentro da universidade, a gente não vai usar nos nossos textos falados e escritos, não vai usar os nossos, não é discurso, né? O nosso falar típico, né, da língua oral, informal, essas coisas, a gente vai usar uma norma padrão. Então, por que isso dá variação linguística? É para a gente entender como que a língua funciona, né? A língua, ela é um organismo vivo que tem um funcionamento, que ela tem uma variação, que essa variação é o que dá uma identidade para a língua, né? Acaba moldando essa língua, tornando ela o patrimônio de um povo, né? De um grupo de pessoas, e também uma coisa natural, uma coisa viva que se transforma. Isso tudo vem da variação linguística. E também para a gente entender, né, como usar os diferentes registros dependendo do contexto e do objetivo. Como eu sempre falo aqui, essa disciplina, o objetivo dela é tornar consciente processos que a gente já faz com a língua, né? Então, tomar consciência de que existe a variação e de que quando a gente fala dentro de uma variedade. E essa variedade vai depender do contexto. Então, a gente fala de formas diferentes, porque a gente entende que essas variedades, elas são importantes e cada variedade tem um lugar, né? Um lugar específico onde ela se encaixa. Bom, era isso por hoje, né? O texto de hoje é bem simples, né? Eu acho que eu consegui passar todos os tópicos aqui. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham, como vocês conseguem se enxergar nesses conceitos.